Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafos Press. E hoje temos novidades, né? É um podcast, é o primeiro de uma nova playlist que estaremos inaugurando. Vamos inaugurar duas playlists novas, né? Uma a respeito de uma obsessão que eu tenho e que também é uma grande influência para os meus trabalhos de design. Não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho na parte de design um certo autodidatismo e aprendi muita coisa manipulando obras de arte, tendo contato com catálogos, isso sim, mas na base da minha formação é álbuns de música, tanto vinil quanto CD, quanto fita cassete também, aliás. Então eu vou, por conta, né, disso, que também é uma obsessão que eu tenho, né, com música, a gente vai ter uma espécie de comentários de álbuns que tem elementos de arte, né, especiais, alguns bem raros da minha coleção, aqui no canal em breve, né? Mas hoje a gente vai ter e dar início a uma outra playlist que é a Empório Celestial. Empório Celestial de bens benéficos, uma coisa assim, é uma obra inventada, mas tem até referência de um erudito, sinólogo, né? Mas ela é inventada pelo Borges em um ensaio da Outras Inquisições, que é um volume dos anos 50, 60, se não me engano, 50. Volume de ensaios em que ele debate, nesse ensaio específico, a língua analítica de John Wilkins. Né? John Wilkins era um linguista, um filósofo da natureza, na verdade, um filósofo natural do século XVII, XVIII, na Inglaterra, um dos fundadores da Royal Society, que tinha uma série de... Ele era um polímata, né? Então ele tinha uma série de projetos, uma série de ideias muito loucas a respeito de viagem espacial, coisas, né, que envolviam os polímatas e os sábios da época, e uma delas era a criação de uma linguagem filosófica perfeita, que designasse tudo, né? E o Borges demonstra que isso é impossível, né? O Borges, assim, o pensamento do Borges, quando se lê as aulas dele, se percebe uma certa... Ele era um bom ficcionista, né? Mas ele, óbvio, não escrevia teses e nem esse era o interesse dele. Mas no Inquisiciones e no Outras Inquisiciones, e também um pouco na História do Tempo, que são acho que os volumes principais de ensaios dele, e também nos prólogos, né? Na Biblioteca de Babel, os prólogos, né, que ele fez, ele tem insights que são tão geniais que marcaram a teoria literária de todo o século XX, mesmo no conjunto, não tendo, evidentemente, o peso das análises de um Roland Barthes, não é? Mesmo de um Tsvetan Todorov, de uma Kristeva, né? Da crítica americana, né? Do Northrop Frye, não, ou do Bloom, ele não tem esse peso, evidentemente, mas ele tem insights tão brilhantes que chegam a sobrepujar esses todos que eu falei pela capacidade desses insights gerarem ideias em quem lê, né? Desde a Rosa de Pascal e a Rosa do Tempo, né? A ideia do círculo infinito, né? Que ele analisa, a história da metáfora, essas ideias são tão ricas, né? E uma das ideias é essa, do John Wilkins, em que ele demonstra que é impossível um catálogo filosófico da realidade, o que seria a linguagem universal do John Wilkins, de caracteres, né? Inclusive, eu folheei esse livro na British Library, né? Feito com papel de algodão, né? Parece um livro feito 5 anos atrás e não 300 anos atrás. Incrível. E esse livro do John Wilkins, né? Sobre os caracteres da linguagem. E o Borges então prova que não tem como, né? Não é que ele prova, ele demonstra de uma forma muito, muito inteligente, muito irônica, usando essa obra impossível, né? Que é a obra esse Empório Celestial, que são listas absurdas, né? Então essa é uma playlist de listas, em que eu vou trazer listas não exatamente absurdas, mas listas ficcionais, que dialogam com esse universo que o Borges mencionou, né? Que é um universo impossível de mais ou menos você... É sempre um esforço arbitrário imenso catalogar a realidade do mundo, porque a gente não sabe o que é a realidade. Mas então, inaugurando a nossa lista, teremos 5 heresias ficcionais com, digamos assim,
bastante convincentes, talvez, bastante muito bem construídas. Eu acho que é melhor que convincente, né? Eu só abrir aqui para ter a lista na minha mão, senão eu me esqueço. Uh, não é do, digamos assim, do. Então são 5 heresias possíveis, não é? Talvez eventualmente improváveis, mas possíveis, e que mais ou menos ilustram o que é uma heresia, né? Mas aqui a gente tem que ter parâmetros, como toda lista é necessário alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é que não são estudos de heresias reais. Então aqui não vai ter livros que são meu livro de cabeceira, né? Os Três Impostores, né? A edição crítica, né? Trabalhando a ideia, né, desse livro mítico. Não o livro do Mackin, mas os Três Impostores estudo, né? E com trabalhos renascentistas que se encaixam mais ou menos na ideia dos Três Impostores. Na Senda do Milênio, do Norman Cohn, os livros do Carlo Ginzburg, o historiador italiano, né? Queijos Vermes e tal, que trabalha bastante heresia, os livros de Anita Novinsky, Luiz Nazar. Não, aqui a gente não vai trabalhar com livros de história, é ficção. Então, infelizmente, esses livros, como eu disse, são meus livros de cabeceira, não entram aqui. Por outro lado, é uma lista de algumas leituras que eu faço sempre, ou que são um pouco mais recentes, então muita coisa ficou de fora. Né? Uma que eu gostaria de, já comento aqui, que gostaria muito de incluir é o Brujeria, porque ele aparece em 2 obras de ficção, então é muito interessante esse desdobramento, ele aparece tanto na saga do Monstro do Pântano, de Alan Moore, Stephen Bissett e outros desenhistas, quanto ele aparece no próprio Em Patagônia, né? o livro original do Bruce Chatwin. Então, se vocês quiserem uma segunda parte, já avisem, né? Eu vou fazer de qualquer forma, mas já avisem que talvez eu faça antes. Até talvez uma terceira. E, em terceiro lugar, a conceituação de heresia é elástica, mas aqui eu uso a ideia de oposição a uma ortodoxia. Vocês vão ver que isso também é bastante elástico, né? Uma oposição sistemática a uma ortodoxia. A heresia ela fornece um modelo, às vezes um pouco baseado na ortodoxia, mas um modelo alternativo à ortodoxia, né? É isso que é heresia, basicamente. É isso que é heresia que a gente vai considerar aqui em termos ficcionais. Então, abrindo a lista, o primeiro que nós temos é justamente ele, que batiza a nossa série, Jorge Luis Borges, com o conto. Deixa eu só confirmar aqui. Está aqui. O conto Evangelho segundo São Marcos. Esse conto está no livro O Informe de Broudy, de 1970, que essas obras completas, volume 3, volume 2, ele está aqui, O Informe de Broudy. O Informe de Broudy é um livro muito peculiar do Borges, que foi quando ele mais ou menos enveredou num caminho, foi só nesse livro, na verdade, mas foi o último grande livro de contos dele. Ele enveredou num caminho mais realista, quase naturalista. Aqui tem, por exemplo, A Intrusa, muito célebre esse livro. Esse conto virou um filme, foi adaptado no Brasil. Eu não lembro o nome do diretor, mas tem vários atores conhecidos, né? Do início dos anos 80. Então, é um filme bem interessante. Aliás, o conto é brilhante, é um conto realista, né? Seguindo mais ou menos a tendência do Emazuns, que era um conto lá do. Não lembro se é do Jardim dos. Acho que é do Jardim dos Sendeiros que se bifurcam, né? Que tinha um aspecto naturalista, assim, que fascinava o Borges. O Indigno, o Duelo, tem vários de duelo, e o Evangelho segundo São Marcos, né? Segundo Marcos aqui. Esse conto, e temos 2 menções honrosas de Borges, poderia ter umas 20 menções honrosas de Borges, que é justamente A Seita dos 30 e Os Teólogos, que esse sim está no Aleph, que é um conto genial a respeito da passagem da ortodoxia para heresia. Mas como eu disse, eu não escolhi esse, então se vocês quiserem eu posso até incluir o Borges em uma outra lista. Mas o Evangelho segundo São Marcos é um conto brilhante
em que ele demonstra justamente como é que uma heresia surge, na verdade, como ela se desenvolve e como ela se torna heresia. Quais fatores levam a isso, né? E qual o principal fator é uma certa leitura absurda, literal demais, abstrata demais, complexa, muito mais complexa do que o texto exigia, de um texto sagrado. Isso é tão brilhante na maneira como ele faz e tão irônico, né? Porque de certa forma toda religião surge assim, uma leitura do texto que é o próprio mundo, né? O mundo ao nosso redor exige uma leitura. A leitura inicial mais simples é o mito e a leitura mais complexa, com nuances e metáforas, é a religião. É... Isso é quase que uma obviedade antropológica. Então, Borges ele trabalha como que surgiria uma situação concentracionária em que o próprio aspecto, né, limitado da situação toda geraria um conflito que daria numa heresia de uma brutalidade absurda, mas de uma certa lógica. Não vou contar mais, porque esse conto é tão genial que o melhor é você ler sem saber muito sobre ele, né? Até o final. Não é? É brilhante a maneira como Borges articula elementos diferentes, como a descoberta, a maneira como você, digamos assim, caracteriza um aspecto que vai aparecer no Red Oliver. Red Oliver está nessa lista, mais para frente, que é a ignorância que leva à crença, né? Isso nesse conto é brilhante, como no próprio Oliver, mas talvez tenha influenciado, não sei, indiretamente, mas vale a pena e está aqui, não está em ordem de preferência, mas inaugurando a nossa lista. Borges, né? O Evangelho segundo São Marcos, do Inferno de Brude. O segundo é deste livro, foi a melhor leitura que fiz ano passado, ou não atrasado, ano passado, que é O Pêndulo de Foucault, de Humberto Eco. Comentei muito desse livro, ele foi muito útil em alguns trabalhos acadêmicos que eu fiz, inclusive a respeito do ocultismo e do misticismo, como contracultura, porque esse livro aborda um pouco isso. E é um livraço, né, literalmente, né, tem mais de 600 páginas, em torno aí de 666, né, 668. E Humberto Eco aqui ele cria um grupo de conspiradores. Na verdade, é muito interessante porque o que o Eco faz é uma noção muito interessante, muito sofisticada, uma leitura da realidade, que é quando você cria digamos assim, uma, um aspecto da realidade perfeito demais, que esse aspecto ele começa a contaminar a própria realidade de onde ele partiu. Então, você tem um grupo pequeno de 3 pessoas que começa a testar todo tipo de teoria conspiratória, ocultista e mística que existiu na humanidade. Literalmente isso. É um tratado, isso aqui é um livro. Eu estou lendo agora um livro da história do ocultismo, né? A história da filosofia do ocultismo, na verdade. E aqui é um sumário. É até mais complexo algumas coisas, né? Ele trabalha um pouco o islamismo, não é com o que eu vou falar daqui a pouco, aliás, né, com o Velho da Montanha e tal, que era um iniciado também, e seguia um ocultismo islâmico, né, e, e eles vão multiplicando essas teorizações bizarras de história, inicialmente como se fosse um jogo, mas existe um determinado momento em que o jogo, ele mais ou menos vai se confundindo com a realidade. Na verdade, a realidade vai se sobrepondo ao próprio jogo, né? Isso é o brilho desse livro. E aí você tem realmente um grupo de conspiradores que pensa igual esse grupo indiretamente chega, né, aos conspiradores e é péssimo para esse grupo pequeno de 3 intelectuais. Mas também não vou contar muito porque é um livro que merece ser experimentado. É uma experiência esse livro, né? Dedica aí uns 6 meses do ano para ler com calma, mas é uma experiência que vale muito a pena. E tem um grupo, seriam 2 grupos heréticos, né? Porque são grupos heterodoxos em relação ao pensamento científico, religioso, social, inclusive. E esses 2 grupos se conjugam em determinado momento de uma forma absurda, mas ao mesmo tempo muito lógica, né? E que faz pensar como a heresia ela facilmente surge na sociedade. Ela não é uma coisa tão absurda, né? Ela não é uma coisa assim tão fora do padrão. A gente vai ver outras que também trabalham isso,
mas essa trabalha isso muito bem, não é? Então é como se uma ficção, um jogo, redundasse numa heresia real. E quando isso acontecesse, conjugasse essas duas esferas, fosse algo tenebroso. Algo que realmente podia pôr fim, pelo menos, a muita coisa, se não ao próprio existência do real do mundo. Né? Pelo menos a existência do real e do mundo para esses personagens. O terceiro da lista, esse então de 1988, são os conspiranoicos de O Pêndulo de Foucault. O terceiro da lista é, claro, como eu falei, que tem uma abordagem de um ocultismo islâmico que é forte, assim como uma mística islâmica, costuma ser bastante reprimida, costuma, inclusive, com prisões e tal, mas existe. E então, o terceiro é, evidentemente, Alamut, de Vladimir Bertol, também entre uma das minhas grandes leituras, acho que 2 anos atrás, se mantém, é um livraço, é um livro que tem um início um pouco... trabalha muito com personagens secundários no início. Eles não são tão secundários assim, a gente vai descobrir lá no final, mas são personagens que não parecem estar diretamente relacionados à trama central que se desenvolve no meio, pelo menos no primeiro momento. Mas quando eles começam realmente a trama se desenvolver, é um absurdo, né? É suntuoso, é um desenvolvimento delicioso de se ler, né? É um épico barroco. E trata de uma heresia, né? O Hassami Saba, né? Que é o Hassami Saba, né? Que é o velho da montanha, o senhor de Alamut, Grand Master of Alamut. Ele é um herético, né? Ele desenvolve uma teoria toda em que você, na verdade, uma prática, né? Isso não é spoiler, porque qualquer, se você procura o nome velho na montanha, vai aparecer o que ele fazia. E não atrapalha o livro, porque o livro é sobre outros assuntos, tem outras questões importantes e uma estrutura com outros personagens, então isso interessa mais aqui. Mas o Assami Sabe, ele criou o paraíso na Terra, né, o paraíso islâmico na Terra, como um teatro. Então, uma perspectiva ocultista radical. Né? Ele manipulava os fiéis, ele tinha um grupo de iniciados que sabiam de tudo e meio que ajudavam, né? Então traziam as mulheres, para ser as Uris, né? Que são essas virgens que estão no paraíso islâmico, eles faziam as comidas, tinha tantos metros quadrados de jardim, né? De pavilhões no jardim, era tudo emulando o paraíso islâmico, só que não era. Era dentro das dependências do castelo de Alamut, né? Esse castelo célebre, né? Voltou aí nos noticiários as montanhas iranianas, né? Que são inexpugnáveis. Alamut já era, foi 300 anos inexpugnável. Quem conseguiu entrar, finalmente destroçar, né? Os assassinos, que era o nome, né, da seita herética de Hassami Saba, foi o Lago, né, que era um tártaro da Horda de Ouro, que era o nome do grupo militar gigantesco dele. Ele conseguiu meio que também através de uma finta, né, enfim, uma espécie de cilada penetrar, mas o Hassami Saba já estava morto há 200 anos, né? Embora falasse ainda dele, lendário, né? Então, ele levava essas pessoas para esse pseudo-jardim e essas pessoas faziam tudo que ele mandava para voltar. Então, a morte, matando um líder, tanto europeu, cristão, quanto um outro, um sultão, para eles era o de menos. E é interessante que isso também só funcionava porque você pensa, não, mas o pessoal vai perceber que está no jardim, porque ele entupia os futuros neófitos, né, que passavam por esse rito de iniciação herético, ele entupia esses neófitos de haxixe. Por isso, inclusive, a seita se chama assassinos, né, haxixins. Então é uma heresia incrível, sensacional, é uma visão de operacional e política da religião terrível, né? Porque, de certa forma, qualquer religião tem um aspecto de, digamos assim, positividade, de euforia, né? Em termos semióticos, relacionado ao amor ao próximo,
ajudar quem precisa, praticamente todas as religiões têm isso, e o Hassami Sabe operacionalizava tudo isso num sentido de weaponização, né, de militarização e de finalidade militar. Então é realmente assustador. E é aqui uma das grandes heresias imaginar, uma heresia real, de certa forma, mas aqui ela está sendo reconstruída ficcionalmente, com um monte de elementos que não tinha na Samisaba, com mais elementos, quem lê o livro vai perceber, do ocultismo ocidental, especialmente da gnose, importantíssima gnose aqui. Então vale a pena conhecer, recomendo aí Vladimir Bertol Alamut, a nossa a terceira heresia. A quarta heresia está em Dreams of Cardinal Vittorini, é o conto título de Red Oliver. Estará aí traduzido, esse conto vai ser traduzido na nossa nova campanha, né? Câmara Obscura, que é justamente os contos, né? Que está teremos essa ilustração também, né? Que está o Cardeal Vittorini. E é um conto brilhante, assim, ele é totalmente diferente de todos que eu mostrei até agora. Todos são diferentes uns dos outros, né? Mas ele não trabalha. Ele trabalha um aspecto interessante que é a heresia a partir de um ortodoxo. Nenhum deles ainda tinha trabalhado isso exatamente, né? O Evangelho segundo São Marcos é uma heresia que surge a partir da descrença. O o eco, né, no Pedro de Foucault é mais ou menos a mesma coisa, mas a partir do jogo, da criação ficcional, a heresia se aproxima, uma heresia ficcional se aproxima de uma que existe mesmo, no caso. No caso do Alamut, é uma, como eu disse, uma manipulação militarista da religiosidade a partir de um princípio de tudo é permitido, o que é quase gnóstico, quase não é uma interpretação gnóstica já de uma heresia islâmica, né? Mas no caso dos sonhos, você tem um ortodoxo, que é o Cardeal Vittorini, que ele cuida da Inquisição. Só que, o que acontece? Ele tem uma percepção de que existe algo muito errado naquilo que ele faz, que ele faz. Não que ele esteja errado, isso que é interessante, porque a formação dele diz que ele está certo, ele tem que perseguir mesmo os hereges. Mas no significado daquilo exatamente. O que é exatamente heresia e o que é ortodoxia? Então, quando ele chega nesse ponto, que a própria inteligência dele leva a isso, é o ponto do horror. É que as coisas se tornam assustadoras por outros motivos que eu não vou contar aqui, porque senão não é, vai perder a graça. É um conto que merece muito ser lido, é um conto muito inteligente, tanto do ponto de vista do desenvolvimento de uma noção de heresia que abala e contamina até mesmo o mais ortodoxo de todos os ortodoxos, né? Se ele tiver um pouco de inteligência, aquilo o destrói por dentro, não é? Que é exatamente o que acontece um pouco com o cardeal, mas de maneiras que eu não vou contar, evidentemente, né? Quanto à percepção do que é necessário para destruir a heresia, né? Da reação da ortodoxia. A ortodoxia tem uma reação firme, sempre tem. A gente vai ver mais sobre isso no último, não é? Mas o que exatamente você precisa para destruir a heresia? O que você é capaz de sacrificar ou fazer da sua humanidade para destruir aquilo que você acha que é errado aos olhos de Deus, né? Isso é central no conto de Red Oliver e é sensacional a maneira como ele desenvolve. Tanto é que faço até um parênteses para uma menção honrosa também do Oliver, que está aqui no Symphonies of Complete Symphonies of Adolf Hitler, que é justamente The Sermons of Dr. Hodnett. É sensacional isso daqui, né? A maneira como ele constrói um pensamento herético factível, né? Factível, inclusive verossímil, que não é? O doutor com seus sermões, né? É sensacional. Esse conto não vai estar na coletânea, mas pode estar no volume 2. Se a gente tiver bastante apoio, a campanha conseguir pelo menos chegar perto de 100%,
A gente garante volume 2 para o ano que vem, tranquilamente. O Red Oliver gosta, né? Ele quer ver a obra dele mais lida. Então é algo. E ele produz muito, então ano que vem vai ter uma nova coletânea que a gente pode também usar. Então basta realmente apoiar a campanha. O livro básico é muito, muito barato e vai valer muito a pena. E por fim eu fecho com a nova organização social alienígena do romance de ficção científica Os Clãs da Lua Alfa, de Philip K. Dick, de 1964. Eu li esse romance na adolescência. Era um romance de uma capa horrorosa, com um alien com um outro cara de fedora, óculos escuro, meio no ar. E não tinha nada a ver com o livro, evidentemente. E me marcou muito esse romance. Ele é sensacional. E ele trata da heresia de uma forma também única, né? Todos aqui fazem isso. Porque ele trata a heresia no sentido de loucura. Explico. Nos anos 50, 60, a partir do que no leste europeu, vamos pegar os dois grandes blocos, União Soviética e Estados Unidos, os líderes dos blocos. Na União Soviética, a partir dos anos 50, a partir da morte de Stalin em 56, começa um processo chamado degelo, né? E esse processo foi lento, trouxe, sei lá, o Solzhenitsyn foi solto, por exemplo, conseguiu publicar um conto, né? Na verdade uma novela. E aconteceu várias coisas interessantes, mas o sistema continua igual. E o que o sistema fez foi mudar um pouco a abordagem de cercear os seus... Não mudou muito também, não. Os seus dissidentes. E como era essa abordagem? Declarando que ele era louco. Se você está contra um regime que é por todos, pelos trabalhadores e tal, você só pode ser louco, né? Então você tem que ser internado em um hospício e tratado como louco. Esse temor, que era um temor que o próprio K. Dick tinha, também existia do outro lado, no caso dos Estados Unidos, que era tanto o temor de ser trancafiado num hospício, forte temor, gerou várias obras nos anos Shock Corridor, né, nos anos 60, 50, como gerou uma onda de uma cirurgia neurológica medonha, parece uma tortura medieval, ser executado diariamente, constantemente, nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, que é a lobotomia, né? Quer dizer, a lobotomia era o equivalente dos hospícios nos quais se trancafiavam dissidentes políticos na Rússia, né? O dissidente, num caso, sofria uma lobotomia e virava um vegetal, e no outro caso ele era trancafiado num hospício e virava um vegetal ou morria, né? Eu nunca vi uma análise disso, aliás, do Clãs da Lua Alfa, que é a base, me parece, até pela própria paranoia. Existe uma trama da CIA no meio, que também é genial, né? Só resumindo rapidamente esse livro, que é sensacional, vale a pena ler, nunca foi relançado, eu acho. A única pessoa que eu sei que gosta é o Marcelo Miranda, né? Dos Dickianos, mas eu sou muito fã do Clãs da Lua Alfa. Nessa lua existia uma colônia, uma espécie de colônia de doentes mentais terrestre. Teve uma guerra entre os alfanos e os terrestres, e essa colônia ficou separada da Terra. E aí morreu, sei lá, todo mundo lá, e sobrou só os colonos, digamos assim, e eles montaram uma nova sociedade baseada nas suas doenças mentais, com capital e tudo mais. Então os depressivos seguem num lugar lá que chama, acho que, Estado Cotton Mather. Tem os paranoicos, os esquizofrênicos, não é? Os esquizofrênicos meio catatônicos. É um delírio, não é? E a maioria fica meio que. São aquela ficção científica radical, mas meio grosseira, né? Dos anos 60. Sendo que não. Existe aqui uma teoria política bastante avançada e uma crítica política, satírica, inclusive, sutil, porque isso tudo, né, essa tentativa até de retomada do contato dos terrestres com essa lua alfa, dessa lua, né, isolada, com essa sociedade nova, ela acontece em paralelo com um cara que quer matar a esposa, um cara da CIA, né? Então tem toda uma trama de paranoia meio que permeando a narrativa, o que torna claro, né, que o
o K. Dick não está só fazendo uma história bobinha, radical ou absurda, não é sem grandes limites, como era comum na ficção científica dos anos 60. Ele está comentando algo mais. Então, me parece que esse algo mais é justamente você tornar, e é o fim, né, digamos assim, a gente chega no limite, que é quando você torna a heresia, a dissidência, uma doença mental. E as pessoas que se comportam como você acha que não deve ser, elas têm que ser medicadas, tratadas, neutralizadas e mortas da maneira como um médico faria isso, como uma terapia para a sociedade. Não é? Aí a gente chega no fim. Né? A heresia deixa de ser até algo humano e vira uma doença que pode ser exterminada. Mas é isso, termina a lista por aqui. Conheça a nossa campanha, como eu mencionei, do Red Oliver. Apoie se for possível, não é? E semana que vem estamos aí. Comente se deseja outra lista do que, ou a mesma, uma segunda parte. E vou ficando por aqui mesmo. Um abraço e até a próxima.